Essa bênção é polêmica. Que não haja esperança para os delatores, e que todos os hereges e todos os perversos pereçam instantaneamente. Que todos os inimigos de teu povo sejam rapidamente extirpados. Desarraigues, quebres, esmagues e subjugues o reinado da iniquidade rapidamente em nossos dias. Bendito és tu, Hashem, que quebra os inimigos e subjuga os perversos. Que bênção dura! Precisa de algum comentário? Vamos para a próxima. Essa bênção, a Amidá, essa reza é chamada de Shmona Esre, 18 bênçãos. Com essa, são 19. Porque essa bênção foi acrescentada depois, na época dos saduceus, dos Tzedukim, que eram aqueles que só acreditavam na Torá escrita e não na Torá oral, que é o Talmud, dos comentaristas. Então, não só que eles criaram a religião deles, mas eles eram contra quem seguia a Torá oral. Então, eles causavam tsuras, problemas, inclusive. Pois bem, esses saduceus, eles delatavam judeus para o governo, para causar problemas, e muita gente tinha pena de morte. Então se estabeleceu essa 19ª bênção. Como na bênção passada a gente pediu os juízes e conselheiros que retornem à época dos juízes da Torá, então agora a gente fala também, através dessa justiça, que se acabem com os inimigos e delatores. Delatores é interessante que a única pena de morte que nós temos até hoje pela Torá é o delator, o Moiser. Se eu vejo uma pessoa fazendo idolatria, que pela Torá é pena de morte, eu não posso matar ela. E não tem tribunal para matar ela. Tem que ter tribunal. Mas, delação, brasileiro está cheio. Delação, delatar um judeu para um governo, o delator ele tem pena de morte. Se alguém ficar irritado com isso pela Torá, ele pode dar cabo dele. Claro, não é delatar uma... Ah, você não pagou imposto de renda, vai ter que pagar mais. Não é isso. Existem lugares, até hoje, que se o judeu for parar na prisão, ele não vai parar com os caras mais suaves. Ele pode... É perigo de vida. Imagina, numa Polônia, um judeu ser preso, vão acabar com ele. Então alguém, um outro judeu, delatar ele, é pena de morte. É a única que a gente tem hoje em dia. Por quê? Porque o delator, ele é, de certa forma, um assassino. Ele está jogando o outro judeu no meio do... Não que... Se a pessoa o próprio... Quem está sendo delatado é um assassino, é um pedófilo. Aí eu tenho que sacrificar um para salvar outros. Mas no caso de que eu estou delatando alguém, para ele ir para a prisão, e o crime dele ou é falso, não é verdadeiro, ou não é passível de pena de morte, então eu estou sendo um assassino. E uma denúncia? A mesma coisa. Depende do que está sendo denunciado. Se ele é criminoso, a culpa é dele. Ele é um criminoso. Mas já aconteceram, a gente vê na história dos Rebbeim de Chabad, denúncias falsas. O Alter Rebbe, o próprio autor do Tânia, podia ter morrido na prisão por uma denúncia falsa, que os opositores dele fizeram. Então, na teoria... Tem um julgamento antes de considerar o delator um criminoso? De novo, se o delator está causando que aquele judeu possa ser morto na prisão, não tem julgamento nenhum. Não tem. Porque ele é que nem um outro exemplo de pena de morte que existe hoje em dia. Eu falei que era a única, mas a outra, essa que eu vou falar é muito mais óbvia. Se está vindo alguém, não aqui na sinagoga, mas está indo alguém matar outras pessoas, é um assassino, eu posso pegar uma arma e matar ele. Não tem julgamento. Se eu posso dar um tiro na perna e incapacitar ele, é uma coisa. O próprio Maimônides diz isso. Você tem que tentar incapacitar a pessoa. Se um homem está correndo atrás de uma mulher para fazer aquilo com ela, não assediar, certo? Estuprar ela, eu tenho o direito de matar ele. Direito não. Eu tenho dever. Não, eu consigo só dar uma paulada na cabeça dele e ele vai parar? É melhor. Mas no último caso... Mas não existe um tribunal para fazer um julgamento. Como você vai julgar? Tá indo fazer isso agora? Como vai julgar? Mas quem é que vai provar que o cara estava fazendo isso? Você? Você vê ele agarrando. É que aqui não, no Brasil... Ele já vai cometer um crime. Hoje em dia... Você vai ser a única testemunha.
Moishale. A perícia sabe ver se é verdade ou não. A perícia. Mas isso é pós-factum. Se eu vejo alguém com uma arma indo assaltar outra pessoa com uma arma, e se ele está com uma arma, quer dizer que ele pode matar. É que aqui já tem direitos dos humanos, né? E salva todo mundo que assalta. Mas se eu vejo um motoqueiro parando com uma arma, ameaçando uma pessoa, eu tenho, se eu consigo, não posso ser bobo, não consigo, vou lá me meter, eu que levo chumbo. Mas se eu consigo impedir ele, eu tenho que impedir. E se para isso eu preciso matar ele, eu tenho que matar ele. Porque ele vai matar outra pessoa. Tá, o que a gente está falando agora, só voltando para o nosso assunto, até mesmo o delator, não estamos falando de delação aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, nem cadeia dá a maioria das coisas. Só não pagar pensão, isso dá, não é? Mas o resto, assassinar não dá cadeia, não dá nada. Mas agora, você pega num lugar como, sabido, Polônia, Rússia, ou lugares que assim, o antissemitismo é muito descarado, você sabe que você está mandando um judeu para a morte. Então o delator, ele tem pena de morte. É a única que hoje em dia você pode levantar e acabar com aquela pessoa antes dela acabar a delação. Mas a idolatria você também pode. Não, idolatria Mesmo não. essa delação for falsa. Mas se um judeu vai parar numa prisão e correr risco de vida por isso, sim. Principalmente se for falsa. Não. Não, mesmo que essa delação for verdadeira. Depende do crime. Depende do crime. Ele pode Não. ver, digamos... Não depende do crime. Vamos lá, vamos separar em dois, tá? Dois casos. Ele cometeu um crime que não pôs em risco a vida de ninguém, mas nessa delação ele vai parar numa prisão que ele está em risco de vida, mata o delator. Ele cometeu um crime matando outras pessoas, ou pedófilo, ou estuprando. Paz e bênção, eu assino embaixo da delação também. Entendeu? Porque aí ele é um risco para a sociedade. Entendeu? E não o delator. Criminoso. O criminoso, isso. Muito bem. Essa bênção foi acrescentada. Agora, de onde veio? A gente falou antes que a reza tinha 18 bênçãos. Por que tem 18? Justo. Então tem o Salmo 29, no Salmo 29, que fala como tudo é de Deus. Então lá tem 18 vezes o nome de Deus. Também no Shema tem 18 vezes o nome de Deus. Então por isso que a Amidah eram 18 bênçãos. Agora como que você vai acrescentar uma? Então no Shema você tem 18 vezes o nome de Deus, mas você tem uma indicação de Deus também. Echad. Echad é um. Deus é um. Então o Echad pode representar Deus. E também nesse Salmo ele fala 18 vezes o nome de Deus relacionado à misericórdia. Mas você encontra lá uma indicação de nome de Deus de justiça. Então você pega esse nome de Deus de justiça e coloca uma bênção a mais na Amidah. Vamos entrar um pouquinho na própria bênção, tá? Porque até agora a gente falou da delação, mas o que quer dizer esse pedido de acabar com os inimigos? Claro que é fisicamente também. A gente quer que Deus tire os inimigos, mas Deus quer matar os inimigos do povo? Então nós lemos na reza das grandes festas que Deus fala que Ele não quer a morte do pecador. Ele não quer a morte. Ele quer que o pecador faça tshuva, que ele volte para o caminho da verdade. Esse é o maior interesse de Deus. Tanto que ele fala que eu não quero a morte do morto. O que quer dizer morte do morto? Não morreu, morreu. Não, que um pecador, já falamos isso, um pecador é um nível de morto. Uma vez que ele se afasta da árvore da vida, que é Deus, que é a Torá. Então ele é considerado como morto. Deus não quer a morte dele. Deus quer que ele retorne. Agora, o que você faz com o inimigo que está te atacando? Aí você tem que rezar para ele ser exterminado. Que é a mesma coisa que Amalek, que é um povo que quer acabar com o povo judeu. Então, aí sim, você não tem muita negociação. Mas também estamos falando do nosso principal inimigo. Quem é o nosso maior inimigo? Yetzerará. Nós mesmos, quando deixamos o Yetzerará dominar. O mau instinto. Esse é o nosso inimigo. E aqui tem uma indicação muito legal, profunda, para a gente levar à prática. Ele diz o seguinte: sejam rapidamente extirpados e que desraigues, ou desraigues? Hã? Que desraigues, quebres, esmagues, façam uma pequena pausa e subjugues. Então a gente tem 3 linguagens de extermínio e uma de subjugar. Qual a diferença?
Exterminar é acabar e não deixar existir. Subjugar é você transformar para o bem. Isso nos remete ao Tânia. O que a gente aprendeu no Tânia? Que existem 3 klipot meot, 3 impurezas, coisas impuras que são totalmente impuras e não podemos elevar. E tem a klipat noga, que é aquela que tem mal, mas você pode usar ela para o bem, você pode elevar. Então é isso que nós pedimos para Hashem. Que o que é ruim total, que seja eliminado do mundo. E o que pode jogar para os dois lados, seja subjugado e bem utilizado. E a verdade é que isso só vai acontecer quando o Mashiach chegar. Totalmente. Quando o Mashiach chegar, está escrito Veruach Hatumah Avir Min Haaretz, que Deus vai tirar o espírito do mal de toda a terra. E aí sim, tudo que é Klipat Noga, tudo que pode ser refinado, assim será. Demorou, hein? Que é a aula. Existe só uma pergunta que o Yehuda fez na aula passada, hoje ele não fez. Opa. Todas as bênçãos foram instituídas num dado momento, com algum personagem. Essa bênção, quando os anjos falaram, quando Deus estava punindo os egípcios, quando Deus acabou com o exército egípcio, aí os anjos recitaram essa bênção, louvando Deus, que acaba com os inimigos do povo judeu. Vamos ao Kiddush. Foi eu.